Olha, um caso muito grave que nos chega agora, que vai ser reportado pelo Leonardo Lara. Seu Zé é casado com a dona Maria, 50 anos de casamento, criaram 3 filhos e hoje o hobby do seu José é cuidar do sítio em Camanducaia, no interior de Minas Gerais, para onde o Leonardo Lara foi. Só que seu Zé desaparece, quando a família vai até o sítio dele, tem a imagem da casa completamente queimada. A casa, me falaram que foi brutalmente queimada e ele está desaparecido. Tudo aconteceu num sábado. Ele almoçou com a esposa, voltou para o sítio e a partir daí ninguém teve mais notícias do seu Zé. O que nós temos são as imagens da casa, veja aí como ficou. A casa onde ele ficava, né? Enquanto fazia os seus trabalhinhos de agricultura, cuidava dos animais. A casa ficou assim, mas ele não foi encontrado dentro, nem vivo e nem morto. A câmera de segurança obtida pelo repórter detetive, o nosso guerreiro Leonardo Lara, mostra o seu José antes de desaparecer, conversando com o homem que estava a cavalo. Vamos entender melhor o caso. Antes disso, vem para mim, por favor. Aproveitar que tem muita gente chegando aqui no Cidade Alerta. Vem, por gentileza. Daqui a pouco, no caso Lucilene, o Felipe fala pela primeira vez. Ele vai explicar por que desapareceu no mesmo dia que a Lucilene. Tem a ver o sumiço dela com o sumiço dele? Daqui a pouquinho, mas antes vamos a essa reportagem exclusiva do Leonardo Lara, por gentileza. A cavalo, seu Zé passa apressado. É o último registro que se sabe do idoso de 71 anos. A beleza e a tranquilidade da paisagem em nada combinam com o que aconteceu aqui. O incêndio na casa onde seu Zé morava é o motivo do sofrimento da mulher dele. Depois do fogo, ele sumiu. Há mais de uma semana, Dona Maria não tem notícias do marido. Não tem mais o que pensar. O pesadelo não acaba e a gente não acorda. Falei até pros filhos. Se ele aparecer com vida, eu perdoaria todo esse pessoal que fez a maldade. Perdoaria, só que eu queria ele com vida. Que entreguem o seu marido. A gente já não suporta a ausência mais, já não suporta mais. Ele não merece. Dona Maria e seu Zé completam em 2020 50 anos de casamento. E para ele, não faltavam motivos para comemorar as bodas de ouro ao lado de toda a família. Eu falei que não ia, não, bobagem fazer festa. Ele falou, não. A gente vai matar os bois, reunir a família. Que não pode vir, a gente busca. Eu acredito, entendeu? Eu acredito. Eu tenho esperança que a gente vai fazer ainda, né? Tantos planos interrompidos de uma hora para outra por um sumiço misterioso, logo depois de o fogo atingir a casa de seu Zé, na zona rural de Itapeva, no sul de Minas Gerais. A família não tem dúvidas de que foi um incêndio criminoso e não um acidente. E o bandido trouxe combustível apenas para colocar aqui na sala, na cozinha, que ficam no mesmo ambiente. Tanto que o incêndio não se alastrou para essa outra parte, onde o seu Zé dormia. A cama dele, de madeira maciça, ele mesmo que construiu, ficou intacta. A garrafinha d'água apenas derreteu por conta do calor. E outro detalhe, levaram a espingarda que ficava exatamente aqui na parede. Dá para ver a marca deixada pela fuligem, assim como desse outro lado. Então levaram a arma depois de colocar o fogo, por isso essa marca na parede. Se fossem assaltantes, teriam roubado pelo menos a motosserra que ficou aqui do lado. Mesmo usada, ela vale pelo menos R$2.000. Teria chamado a atenção dos bandidos se esse fosse o objetivo da ação criminosa. A família aponta um suspeito, o homem que aparece de chapéu na imagem da câmera de segurança e depois se aproxima para conversar com seu Zé. E ele mora na frente dessa porteira aqui. Ele é a pessoa mais próxima daqui.
Ele conhece todo esse mato. Ele anda por isso aqui como a palma da mão dele. Os dois andam. Os dois conhecem esse lugar. E se alguém fez alguma coisa aqui para ele, e são conhecidos porque você viu a dificuldade do lugar, é muito pouco provável que uma pessoa ia arquitetar isso de longe. Entende? Como a gente costuma ver. Não, tem que ser alguém daqui. Se fez isso, na minha opinião, escondeu ele por aqui, pra gente achar que a gente não procurou direito, que foi um acidente. Foi a filha de seu Zé quem conseguiu as imagens das câmeras de segurança. Por enquanto, a única pista do idoso. A família começou uma investigação por conta própria para tentar descobrir os últimos passos de seu Zé. Além do sítio, que fica na zona rural, a família tem também essa casa bem no centro da cidade. Só que o seu Zé prefere ficar no sítio. É um homem do campo acostumado a cuidar dos animais desde cedo. Só que na sexta-feira, 2 dias antes do sumiço, o seu Zé veio para cá porque precisava comprar uma vacina para os animais. Ele passou a noite aqui ao lado da mulher e dos filhos. Quando foi final da tarde de sábado, pediu uma carona para voltar para o sítio. Durante o pouco período em que ele permaneceu aqui, os parentes não perceberam nada de estranho. Pelo contrário, a dona Maria viu que o marido parecia bastante animado. Porque ele estava contente. Ele é mais sério, pacato, assim, calmo, sabe? E nesse calmo. Esse dia eu achei ele mais feliz, mais contente, estava bem alegre mesmo, sabe? Não dava nenhum sinal de que tivesse algum problema? Não. Achei ele muito... Eu falei, ainda brinquei, ainda vou estar aprontando, brincando com ele, né? Vou estar muito contente. Eu falei assim para ele depois. O filho que deu carona para o idoso até o sítio, no sábado, dia 11 de janeiro, também não percebeu nada suspeito no comportamento dele. Tá tranquilo, ele ainda falou assim, olha, eu tô meio com medo do negócio da chuva, que ia chover, né? Aí foi, é bom, você leva eu até lá, e eu já pego o cavalo lá e já subo. Pensei até que ele ia subir de caminhão, ele falou, não, eu vou subir de cavalo mesmo, eu vou ficar guardado por causa da chuva, depois não desce. De caminhão seria difícil voltar. É, porque ele gosta mais de cavalo para depois não deixar os caminhões aí. Tá bom. Aí fui levar ele deixa eu ir na encruzilhada aqui. Tá bom. Ah não, pai, eu falei, você mais pra cima. Aí levei mais pra cima lá, indo bem mais de Aparla. Com a ajuda da família, nossa equipe refaz o trajeto que seu Zé percorreu até o sítio. A estrada com calçamento precário em alguns trechos é o único acesso. Um local cercado por mato. As casas ficam longe. Dificilmente os moradores podem ver ou até escutar o que acontece na estrada ou na propriedade vizinha. A partir desse ponto aqui é impossível continuar de carro. Nem a nossa caminhonete com tração 4x4 consegue acessar o local exato onde fica a casa do seu Zé. Aqui do alto já dá para ver a residência, inclusive com os destroços provocados pelo incêndio. Para onde a gente olha é propriedade do seu Zé. Ele comprou essa terra há quase 40 anos. Atualmente cria cerca de 50 cabeças de gado aqui no sítio. A Deusa, uma das filhas do seu Zé, conhece bem essa região, nasceu e foi criada aqui no sítio. Para chegar não é fácil, a pessoa tem que conhecer bem. Não. Só pessoas conhecidas, é difícil acesso, foi difícil até para a gente pôr iluminação aqui, porque eles achavam que não tinha luz, porque não tem no mapa, vocês tentaram verificar, não tem no GPS, não tem localização, na verdade. Então quem veio aqui conhecia meu pai, conhecia o lugar e se esconderam ele aqui como a gente imagina, é praticamente impossível sem a ajuda de cães ou algo mais. Os bombeiros fizeram tudo. Trouxeram drone, se empenharam, entraram com a gente em todos os lugares que a gente imaginava, tudo que a gente podia imaginar que de acidente, que fosse um acaso, já foi eliminado. Por isso que a família descarta qualquer possibilidade de acidente. Afinal de contas, o seu Zé conhece bem essa região, conhece os perigos e jamais sofreu algum acidente aqui no sítio. Até porque a saúde dele ia muito bem, segundo os parentes.
Esse local aqui, ó, o carro praticamente não passa, a não ser um trator para conseguir chegar lá embaixo, onde fica a casa do seu Zé. O telhado já dá para ver daqui completamente destruído pelo incêndio. E olhando ao redor, a gente tem uma ideia do tamanho do desafio das buscas dos bombeiros aqui na propriedade. Deusa, vamos seguir até a casa, porque lá a gente vai encontrar detalhes importantes para desvendar esse mistério do sumiço do seu pai. A perícia já foi feita lá, Deusa, ou ainda não? Não. Segundo a Polícia Civil informou a gente, não poderia ser feito perícia, pois choveu. Aqui na nossa região, nessa época, chove todos os dias à tarde. Todos os dias. Isso é uma via de regra, um benefício nosso, né? Mas é algo que apaga provas, eu concordo. Mas mesmo assim, algum detalhe importante pode ficar. Em um caso com tanto mistério, a causa, né? O que provocou o incêndio? Sim, o que provocou, se foi parte elétrica, se não foi, se foi acidental, como foi, o sumiço de alguns objetos. O que vocês perceberam que sumiu? Os 2 colchões, mesmo a cama dele, que ele dormia, está intacta. A cama do lado sumiu, a gente achou os pedaços dela, mas derreteu. E então os 2 colchões, e ele tinha uma espingarda muito antiga, há pelo menos uns 12 anos, digamos, pendurada na parede, do lado da cama dele. E tá até a marca dela lá, vocês vão poder ver. Tá certo. Parece que a pessoa conhecia bem a região, não apenas porque conseguiu chegar até lá, mas também por levar esse objeto à parede. Mesmo no meio do incêndio, conseguiu perceber que havia uma espingarda ali e levou essa espingarda. E os colchões também sumiram. Mesmo destruídos pelo incêndio, ficariam algumas marcas dos colchões. E isso a família não encontrou. Por isso, a gente vai até lá. O cuidado com o sítio para o seu Zé é muito mais do que um ganha-pão. É a razão de se manter ativo e com muita saúde. A lida no campo faz parte da rotina dele desde muito cedo, sempre com a ajuda de Dona Maria. Lutamos junto, trabalhei junto com ele. Trabalhei muito, muito no sítio junto com ele. Entendeu? Ele nunca teve medo do trabalho? Com boi, com cavalo, junto com ele. Eu sou prova, minha mãe chegava até a dirigir caminhão. Aprendi a dirigir o caminhão com ele, porque ele quebrou a perna e não sentia a perna. Então eu dirigia o caminhão para ele, porque os filhos eram pequenos. O seu Zé saiu da casa da família lá no centro da cidade no sábado. No dia seguinte, os filhos tentaram contato, mas ele não atendeu o celular. Ninguém estranhou porque o seu Zé não costuma ficar com o celular na mão. Ele também tinha dito que iria reformar a cerca aqui no sítio. Então os filhos logo imaginaram que o seu Zé estava longe e por isso não atendia o celular. Nos dias seguintes, a chuva foi muito forte, por isso eles não conseguiram vir até aqui. A estrada, que já é de difícil acesso, fica praticamente impossível. Apenas na quarta-feira, o filho mais novo veio até aqui. Já no caminho ele percebeu que a luz da casa estava desligada. Chamou pelo pai e o seu Zé não respondeu. Nem os cachorros latiram. No caminho, se aproximando, o Andrei começou a perceber que algo havia acontecido. Só que estava muito escuro. Ele não conseguia ver em detalhes a casa. Quando chegou exatamente aqui nesse ponto, o Andrei ligou a lanterna do celular e percebeu o cenário de destruição. O telhado veio abaixo. Qual foi a sua primeira reação ao perceber tudo isso, Andrei? A reação foi que eu entrei para encontrar ele, no momento eu não achei, eu repeti para um amigo que estava junto comigo que levaram meu pai. Eu tinha certeza que aqui ele não estava, entendeu? Pelos hábitos dele, pelos costumes dele, que eu conheço dele, ele não estava aqui. Quando eu retornei de dentro da casa, eu notei que a chave dele de abertura da casa estava no cadeado ainda, como se ele tivesse recebido alguém e aberto a porta. Ou seja, ele recebeu o próprio inimigo. Alguém que em algum momento já teve uma relação com ele.
Possivelmente, porque não tem outra explicação. Apesar dele ser muito receptivo, ele não ia abrir a porta para qualquer um. A pessoa teria que conhecer ele, né? Eu notei que tem uma sacola aqui fora aqui com medicamento do gado e quando eu estava aqui procurando ele ao redor da casa, eu ouvi um barulho no curral, cheguei lá, tinham 2 bezerros presos e o sinal que já havia mais de um dia por aí ou 2 presos lá dentro, que eles estavam bem finos. E eu notei que ele deveria ter subido do curral, posto essa sacola de remédio aqui, aberta a porta para receber a pessoa, entendeu? Que o cadeado está ali. E no caso ele deve ter sido abordado em algum momento aqui dentro da casa, enfim. O chapéu dele estava aqui, estava tudo aqui. O chapéu, inclusive, ficou exatamente aqui nesse ponto, em frente à casa do seu Zé. A principal hipótese levantada pela família é que ele, naquele momento em que o criminoso chegou, estava cuidando dos animais, dando os remédios que ele comprou lá no centro, e alguém chamou. Ele abriu a porteira, deixou inclusive a chave no cadeado e eles vieram até aqui. O que aconteceu aqui dentro é o grande mistério. O que a família espera é que a polícia consiga pelo menos identificar o que causou o incêndio. Aqui o seu Zé, olha só, tinha um fogão a lenha, é uma casa bastante simples, são 2 cômodos. Ele ficava aqui apenas sozinho. A mulher, a dona Maria, prefere ficar lá no centro. Ela, inclusive, tinha muito medo de saber que o seu Zé ficava vários dias aqui sozinho. A sua mãe não escondia esse receio com a segurança do seu Zé. Todo mundo tinha um receio ou outro, né? Ou pessoa já de idade, né? Ou passar mal, enfim. Ou acontecer algo como a gente está suspeitando aí. A filha de seu Zé decide revelar o único atrito que o idoso teve nos últimos meses. Foi com um vizinho, suspeito de ter matado um porco que pertencia a seu Zé. Olha aqui na parede o que parece ser a marca de uma mão, como se ele tivesse entrado em luta corporal para tentar se defender. Deus, o que passa pela sua cabeça? O que aconteceu dentro dessa casa? Só teve uma desavença nos últimos tempos, que foi... Ele pagou para uma pessoa que está acostumada a fazer serviços nessa cidade de sítio para as pessoas, para olhar o sítio para ele. E essa pessoa, ao invés de olhar, veio com uma outra pessoa aqui, que a gente imagina que foi isso que aconteceu, e roubou uma porca dele, matou. E ele descobriu, ele foi atrás, cobrar explicações. Ele pediu para a própria pessoa procurar para ele, na inocência, que tivesse desaparecido o animal. E essa pessoa disse o quê? Essa pessoa falou para ele: procura, quem sabe a barrigada dessa porca sua não tá ali, e apontou o lugar. Ou seja, os restos. Isso. Aí ele foi e achou. Aí ele falou: não acredito que vocês tiveram coragem de fazer isso comigo. Eu paguei para vocês olharem a propriedade, cuidar dos bichos para mim, e vocês me roubaram. Aí ele deu risada. O homem é o mesmo que aparece na imagem da câmera de segurança de chapéu, se aproximando de seu Zé. Eles conversam por alguns minutos, quase no limite do alcance da câmera de segurança. Depois o idoso vai embora de um jeito que chamou a atenção da filha. Meu pai já sobe apressado. Todos que conhecem meu pai sabem, meu pai anda de passo a passo com o cavalo, devido já à idade. E enfim, ele anda de passo a passo, e ali é subida, é um morro. Para que ele tocaria o cavalo? Eduardo já prestou depoimento, mas entrou em contradição. Alegou que não havia mais visto seu Zé, embora eles apareçam juntos na imagem da câmera de segurança. Ele estava bem no foco da câmera, esperando. Quando ele vê o cavalo vindo, ele desce tentando, na minha opinião, sair do foco da câmera. Mas a câmera ainda assim pega ele e pega as patas do cavalo do meu pai e a cabeça do cavalo chacoalhando. Muito rapidamente. Isso. Aí ele põe a mão na cintura, intimida, gesticula, fala por cerca de 4 a 5 minutos. Ele será chamado para prestar um novo depoimento. A família tem pressa para que isso aconteça o quanto antes. Eduardo não foi localizado para comentar a suspeita dos filhos. Enquanto não aparecer, gente, quando a gente tiver notícia, então
Eu peço, se alguém tiver uma notícia, eu possa dar uma pista para nós. Qualquer pista. Qualquer pista já serve. Qualquer pista. Que seja verdadeira.